Olha, eu tenho uma tarefa hercúlea hoje para fazer. Por quê? Porque quando o Humberto, essa aula é a terceira aula do curso, né? Jesus Abandonado é um ponto de encontro, né? Então é a terceira aula. A primeira aula foi uma aula mais filosófica. A segunda aula foi uma aula mais dentro do Evangelho, foi o Salmo 22, o estudo do grito em Mateus e Marcos. E essa terceira aula é o Berto que vai falar de alguns trechos do Paraíso, onde o título dele é Jesus, um mediador que é nada, mas a partir de trechos do Paraíso, e depois o Roberto Almada, que é aquele psiquiatra, né, que vai fazer um comparativo entre as doenças psiquiátricas e aquilo que não é amar Jesus abandonado, tá? Aquilo que é meio patológico no amor Jesus abandonado, para que a gente, olhando o que não é, a gente entenda o que é. Então, quer dizer, precisaria de vários especialistas aqui para dar essa aula, né? O Huberto, quando ele foi dar, ele falou: olha, eu tenho 40 minutos para dar uma aula que é antropológica, cristológica e eclesiológica. E eu tenho 15 minutos para dar essa aula dele, né? Porque a aula do Almada ainda é maior. E eu pretendo dar tudo no máximo em 40 minutos. Porque é um resumo, a gente faz um resumo do resumo. Então, na verdade, eu acho que você não pode fazer nem perguntas. A não ser que seja para especialista Heloísa aqui, ó. Porque é o seguinte, eu quero ser apenas esse mediador que é nada mesmo, sabe? Que pegou o tema que veio, espremeu, resumiu, tentou entender um pouco e passa para vocês o que tentou entender. Porque do Paraíso, como é que a gente pergunta, né? E depois da parte psiquiátrica, como é que a gente pergunta? É mais complicado aí. Então, da parte psiquiátrica mesmo, que ele vai citar cada doença, característica, eu faço assim 3 linhas de cada doença no flash. Tá? Aquilo que a gente sabe mais ou menos, que a gente já viu por aí na vida, né? E as especialistas depois leem o negócio assim com profundidade. Tá? Então a gente não vai esmiuçar não, nem vai esmiuçar a culpa, que tem toda a teoria da culpa, a gente também não vai esmiuçar isso aí não. Eu acho que não vale a pena, né? É muito profundo. Então a gente vai ver o que serve para a gente viver melhor o ideal, né? Então eu me confio a Jesus no meio, que seja Ele, né? Então que a gente venha aqui só por isso, né? Porque eu sei que é Ele, tá? Então eu não estou aqui, certo? Então o Berto começa, ele vai falar desse mediador que é nada. Então ele esclarece no início, né, que o que é esse ser nada? O mediador que é nada não significa alguém que se cancela, alguém que desaparece da circulação, não. O mediador que é nada é alguém que, se não existisse, se cancelasse, os outros não teriam como se encontrar. É alguém que se faz transparente, tá? Mas ele existe. E aí, porque ele se faz transparente, ele permite que haja uma conexão. Então, é muito importante para nós que participamos de um movimento que é da unidade, né? Entender o que é ser mediador, que é ser construtor da unidade entre Deus e as pessoas. A igreja, ela é uma mediadora, isso aí já está escrito, o Concílio Vaticano II já falou isso, né? Que a igreja é uma mediadora. E na experiência humana, a gente sabe que a linguagem, os meios de comunicação, né, uma pessoa que vende o apartamento para você, então ele vai lá, procura, tudo isso é mediação, né? E nas religiões, pela distância que existe tão grande entre a criatura e o Criador, existem muitos mediadores, existiram profetas, né, sacerdotes, todos esses são mediadores. No Novo Testamento, a gente vai encontrar o mediador por excelência. O mediador por excelência, a gente sabe, é Jesus. E ele é o único mediador entre Deus e a humanidade, porque os outros eram homens, eram pessoas como nós, então nem sempre o povo se falava, você também tem defeito, né? Mas esse mediador aqui, ninguém tem o que falar dele. Então ele é o verdadeiro. E Paulo fala, por meio da fé e do batismo, nós não estamos só em relação com Deus, ou diante de Deus, mas nós estamos em Cristo, e com Ele no coração do Pai. Ele se deu em resgate por todos nós. E é interessante isso, que Paulo já fala que a gente está no coração do Pai. Porque os textos que nós vamos aprofundar
mostram quando Kiara entra nesse coração do Pai, quando ela entra no seio do Pai, né, que é aquele período do paraíso de 49. E aí Paulo já fala que nós estamos, por Cristo, a gente entra também no seio do Pai. E a carta aos Hebreus vai ser assim, o material do Novo Testamento que mais aprofunda essa questão da mediação. Jesus como sumo e único sacerdote, e fala também com uma linguagem sacrificial. Ele é o mediador de uma nova aliança e ele nos reconcilia e nos une, não só com o Pai, mas ele nos une também entre nós. É interessante também na tradição da igreja, os padres da igreja falam dessa mediação e eles falam que é uma troca admirável, né? Em Jesus, Deus se fez homem para que nós pudéssemos nos tornar Deus. E Irineu de Lyon fala que ele é um mediador perfeito. Por quê? Porque ele é parente de um e do outro. Quer dizer, Jesus é homem e Jesus é Deus. Ele é parente de Deus, parente do homem. Então esse vai ser o mediador perfeito, né? Quando a gente tem um parente para fazer alguma coisa, a gente fala, tendo parente eu confio mais, né? Então ele é parente, se fez parente. A espiritualidade cristã, ela olha o crucificado, porque não bastou que Jesus assumisse a nossa humanidade, tá? Foi necessário também que ele passasse pela cruz. Porque quando ele passa pela cruz, ele assume também os nossos pecados. Né? Ele se faz maldição para nos dar a sua justiça e nos tornar participantes da sua santidade. E essa última parte aí dessa frase, quem falou foi Lutero. Que Lutero fala que essa troca admirável que os padres falam, né, que existe essa troca admirável, Lutero fala que os nossos pecados já não são mais nossos, mas se tornam de Cristo. E a justiça de Cristo não é mais só dele, se torna nossa. Então essa troca admirável acontece nessa dinâmica aí, né, que os padres falam e Lutero interpreta dessa maneira. E aí a gente chega no primeiro texto, né, que certamente a gente já ouviu. Mas hoje a gente aprofunda um pouco mais ele. Nós estaremos no coração do seio de Deus, no seio do Pai, porque estaremos naquela chaga, a chaga do abandono. Mas estaremos também na superfície mais externa de Deus, onde a raiz, que é o Pai, se une por um mediador que é nada, a sua árvore. A árvore quem é? A humanidade, a criação. Então, em Jesus abandonado, também nós estamos lá, onde a raiz, o Pai. Então a raiz está lá em cima, tá? A raiz não está embaixo, a raiz é em cima, é o Pai. Se une por um mediador que é nada. Então Jesus abandonado desse mediador que é nada. Então a raiz vai se unir com a árvore. A árvore é a criação, a árvore é a humanidade. Mas essa união só acontece porque existe no meio esse mediador que é nada, Jesus. E é interessante que ele fala que Deus sai de si e se une à criação. Do mesmo jeito que Kiara entra no seio do Pai, então leva a criação ela vai para o seio do Pai, Jesus também faz isso, né? A criação, leva a criação para o seio do Pai. Deus sai e vem se unir à humanidade. Então seja um entrar, seja um sair, seja um entrar, tudo acontece por meio da chaga de Jesus abandonado. E aí o segundo texto. Quando Deus, Jesus abandonado, sofreu, extraiu de si o amor e o doou aos homens. Fez deles filhos de Deus. Jesus se fez nada, doou tudo. Mas esse tudo não se perdeu, pois penetrou na alma dos homens. Jesus é realmente mediador, um nada que liga céu e terra, tendo-se anulado por amor ao Pai e por amor a nós, até fazer-se pecado, nada absoluto, inferno. Aí o que acontece? Ele faz isso, mas se torna santo, tudo, Deus, paraíso, e com ele vai tornar santos, tudo, Deus, paraíso, nós, os seus irmãos, pelos quais sofreu e morreu. Então ele perde tudo, ele se anula, mas ele vai tornar tudo. Nós que ganhamos, né, ele perde porque dá para nós. E vai nos tornar isso aí, santos, Deus, paraíso.
Então ele extrai de si o espírito que liga o pai e o filho e o doa a nós. E assim ele sente a privação, né? Por isso que ele grita. Ele sente a privação. Mas nesse momento ele não se sente filho, como se ele tivesse se desvinculado do pai. Mas ele faz isso para quê? Para doar para nós. Então, é interessante que todos os textos do paraíso, essa palavra nada é sempre na letra maiúscula. Porque ele não é um nada que não tem valor nenhum. É um nada tudo. É o nada divino, é um nada tudo por amor. É uma transparência. Tá? Então Jesus deu tudo, permanece o nada. Desse lado, quer dizer, do lado de Deus, havia o Pai. Do outro lado, da parte da criação, havia a plenitude, os filhos de Deus. E Jesus abandonado era o nada no meio. Ela fala que gosta dessa expressão, né? O nada no meio. A gente conhecia Jesus no meio, né? Mas o nada no meio a gente não tinha ainda falado sobre ele, né? Mas ela gosta muito dessa expressão. Ela fala alguma coisa dele, vocês vão poder ler mais sobre isso, né? Viver Jesus abandonado significa viver o nada de nós, para sermos todos para Deus, na sua vontade e para os outros. Então, viver o nada quer dizer ser totalmente doados. E que ela fala, né, que é um nada desejado. Assim como para que ela conseguisse entrar no seio do Pai, foi necessário que ela fosse nada, que foco fosse nada, né? Eles estavam vivendo a palavra que era, meu Deus, porque minha... Olha, eu tenho uma tarefa hercúlea hoje para fazer. Porque quando o Humberto, essa aula é a terceira aula do curso, né? Jesus abandonado é um ponto de encontro, né? Então é a terceira aula. A primeira aula foi uma aula mais filosófica. A segunda aula foi uma aula mais dentro do Evangelho, foi o Salmo 22, o estudo do grito em Mateus e Marcos. E essa terceira aula é o Bertos, que vai falar de alguns trechos do Paraíso, onde o título dele é Jesus, um mediador que é nada, mas a partir de trechos do Paraíso, e depois o Roberto Almada, que é aquele psiquiatra, né, que vai fazer um comparativo entre as doenças psiquiátricas e aquilo que não é amar Jesus abandonado, tá? Aquilo que é meio patológico no amor Jesus abandonado, para que a gente, olhando o que não é, a gente entenda o que é. Então, quer dizer, precisaria de vários especialistas aqui para dar essa aula, né? O Huberto, quando ele foi dar, ele falou, olha, eu tenho 40 minutos para dar uma aula que é antropológica, cristológica e eclesiológica. E eu tenho 15 minutos para dar essa aula dele, né? Porque a aula do Almada ainda é maior. E eu pretendo dar tudo no máximo em 40 minutos. Porque é um resumo, a gente faz um resumo do resumo. Então, na verdade, eu acho que você não pode fazer nem perguntas. A não ser que seja para especialista Heloísa aqui, ó. Porque é o seguinte, eu quero ser apenas esse mediador que é nada mesmo, sabe? Que pegou o tema que veio, espremeu, resumiu, tentou entender um pouco e passa para vocês o que tentou entender. Porque do paraíso, como é que a gente pergunta, né? E depois da parte psiquiátrica, como é que a gente pergunta? É mais complicado ainda. Então, da parte psiquiátrica mesmo, que ele vai citar cada doença, característica, eu faço assim 3 linhas de cada doença no flash. Tá? Aquilo que a gente sabe mais ou menos, que a gente já viu por aí na vida, né? E as especialistas depois leem o negócio assim com profundidade. Tá? Então a gente não vai esmiuçar não, nem vai esmiuçar a culpa, que tem toda a teoria da culpa, a gente também não vai esmiuçar isso aí não. Eu acho que não vale a pena, né? É muito profundo. Então a gente vai ver o que serve para a gente viver melhor o ideal, né? Então eu me confio a Jesus no meio, que seja Ele, né? Então que a gente venha aqui só por isso, né? Porque eu sei que é Ele, tá? Então eu não estou aqui, certo? Então o Bertos começa, ele vai falar desse mediador que é nada. Então ele esclarece no início, né, que o que é esse ser nada? O mediador que é nada não significa alguém que se cancela, alguém que desaparece da circulação. Não. O mediador que é nada é alguém que, se não existisse, se cancelasse, os outros não teriam como se encontrar.
é alguém que se faz